Boa tarde a todos. Eu sou Letícia Cassiano e hoje estaremos novamente com a Ariane, que estará ministrando a palestra de taro sobre sistemas agroecológicos e práticas alternativas no cultivo de taro. A Ariane é bacharel em agroecologia, especialista em agroecologia também, é mestre em produção vegetal na linha de fitotecnia e doutora em produção vegetal. Hoje ela estará pelo segundo dia conosco. Pode ficar à vontade, tá, Ariane? Bom, pessoal, boa tarde a todos e a todas. Mais uma vez eu agradeço o convite, né, por estar aqui participando junto a vocês. Agradeço o convite à comissão organizadora do SEMAGRE. E vamos continuar falando um pouquinho sobre o taro, né? Ontem nós falamos de uma maneira geral, acredito que a maioria de vocês assistiram, né, a palestra ontem. E hoje nós vamos falar mais desses sistemas agroecológicos, né, as alternativas, as práticas que nós temos, tentar inseri-la na cultura do taro, na colocácea esculenta. Bom, então a nossa palestra de hoje ela é intitulada Sistemas Agroecológicos e Práticas Alternativas no Cultivo do Taro, colocácea esculenta. Então vamos lá, vamos dar início. Bom, pessoal, inicialmente, vamos abordar aqui com vocês um pouquinho do que seriam esses sistemas agroecológicos, né? Dar uma nivelada para a gente poder começar a expor para vocês quais seriam essas práticas, né, alternativas dentro da cultura do taro. Então, bom, nos sistemas agroecológicos, muitas vezes as pessoas pensam que eles não têm o objetivo de uma produção rentável, e isso cai por terra, porque os sistemas agroecológicos, eles têm, sim, esse viés que se dá com os sistemas, com a finalidade do econômico, né? As pessoas querem, os agricultores necessitam, sim, de ter o retorno econômico dentro dos sistemas agroecológicos. Então, nós temos aqui uma gama de 3 pontos que nós devemos tentar sempre linkar um com o outro, formando, assim, os sistemas agroecológicos. Então, nós temos que os sistemas são ambientalmente seguros, né, onde a gente procura manter todos os recursos naturais da forma como que eles sejam preservados, né, economicamente viável, porque nós sabemos que a produção, o agricultor ele demanda essa produção, ele precisa ter esse retorno econômico final, e socialmente justa, onde o mercado ele dá o retorno a esse agricultor de uma forma social. Uma outra questão também que a gente pode observar nesse quesito social é como a família ela é engajada nos sistemas, né? Ela é inserida no sistema. Por exemplo, o agricultor familiar nos sistemas agroecológicos, ele busca como que ele vai colocar esse produto no mercado. Por exemplo, as feiras chegam a ser um engajamento social dentro da agricultura familiar, dentro dos sistemas agroecológicos, ok? Então, vamos sempre pensar nessa interação ambientalmente segura, economicamente viável e socialmente justa. Dentro dos sistemas agroecológicos, nós temos alguns pontos também, dentro dessa gama desses 3 pontos, alguns fatores que nós devemos prestar bastante atenção e considerar dentro dos nossos sistemas agroecológicos. Dentre eles, nós temos a proteção dos direitos dos agricultores ao livre acesso à semente. Nós sabemos hoje que o agricultor, quanto mais independente ele for de produzir a sua própria semente, isso é vantajoso para ele. Ele diminui o seu custo, né, seu custo de produção, e ele fica independente. Ele pode fazer o seu plantio, porque ele já tem ali na sua propriedade disponível as sementes, né? As sementes chamadas sementes crioulas, de uma maneira geral. Então, essa independência é um ponto importante que nós devemos buscar sempre quando se fala de sistemas agroecológicos. A participação de jovens e mulheres na agricultura, inserir sempre essas mulheres e os jovens dentro do ambiente da agricultura familiar, com participação da mulher no próprio cultivo, né? Participação dos jovens, tem questão de feiras, tem questão dos programas do governo, do mercado dos alimentos, né? Por exemplo, o PENAE, que o agricultor ele manda para as escolas, né?
a certificação dos produtos, que hoje nós sabemos que o mercado ele é exigente, então ele quer um comprovante de que aquele alimento ele foi cultivado de forma mais saudável, né? Isento de agrotóxico, de uma forma onde o agroecossistema foi menos tocado possível, mantida a sua preservação. E, por último, alcançar a sustentabilidade. Aí eu pergunto para vocês, o que seria, né, alcançar esse sistema sustentável? A palavra sustentável é uma palavra da moda, né? Nós temos várias vertentes tentando usar essa palavra e, às vezes, eles fogem do real significado de ser sustentável, né? Por exemplo, nós temos, chega a ser um pouco irônico, né? O Prêmio Sustentável da Monsanto. Será que realmente, nada contra a Monsanto, só falando na questão da agroecologia, será que realmente a Monsanto, ela prega esse sistema sustentável de acordo com o real significado da palavra sustentável, né? Dos sistemas sustentáveis? Então, pessoal, vamos pensar, então, o que seria, então, esses sistemas agroecológicos sustentáveis? A gente pensa nas gerações futuras. Será que os sistemas que nós temos hoje de cultivo, os convencionais, né, eles têm essa capacidade, esses monocultivos gigantescos, eles têm a capacidade de se manter até as gerações futuras? Pensando num tempo menor e num tempo maior? Será que nós vamos conseguir, daqui a 50 anos, produzir do jeito que nós produzimos hoje, da mesma forma? Né? Hoje nós já estamos vivendo uma crise hídrica. Essas crises hídricas, elas estão vindo em espaços bem pequenos. Antes havia 30, 50 anos para passar uma crise hídrica. Então, assim, prestar atenção em como nós fazemos para com que os sistemas alcancem esse sistema sustentável, né? A palavra sustentabilidade. Então, assim, fica de conceito para vocês entenderem o real significado da palavra e tentarem, né, a partir de agora, na nossa palestra, construir um raciocínio sobre os sistemas agroecológicos dentro da sustentabilidade. Ok? Vamos lá. Próximo. Aqui eu trouxe para vocês mais um pouquinho de um resumo do que seriam os sistemas agroecológicos, né? Como eu falei anteriormente, como ele tem os 3 pilares, né? Que é o social, o econômico e o ambiental. E alguns pontos que nós devemos inserir e outros que nós devemos retirar. Tanto num processo já de transição, onde o convencional está partindo do ponto para ser agroecológico, então nós chamamos de sistemas agroecológicos em transição, como dos sistemas que já estão sendo agroecológicos. Então, nós podemos observar aqui a utilização de adubação orgânica, a não utilização de agrotóxico, né? A minimizar o possível de insumos externos, como a adubação química. O transgênico também não é permitido, tanto nos sistemas agroecológicos como nos sistemas orgânicos, né? Que isso já vem a ser uma legislação orgânica, que vocês podem encontrar no site do MAPA. O manejo do solo, a gente manejar o solo de uma maneira que ele consiga manter a sua microbiota, né? Biológica, química e física. A adubação verde, que é também uma prática, nós vamos falar um pouco para frente. Eu vi que vocês também tiveram uma palestra sobre a adubação verde, então vocês já estão craque no assunto. E rotação de culturas, buscando sempre o consórcio, os policultivos, os sistemas agroflorestais. Então, tudo isso vai se formando, então, nossos sistemas agroecológicos. Ok? Os sistemas agroecológicos, pessoal, ele é diretamente ligado à agricultura familiar, porque o agricultor familiar, ele busca essa independência de insumos, né? Ele almeja produzir reduzindo esses custos. Reduzindo esses custos, uma forma de reduzir esses custos seria, então, ele minimizar os insumos externos que está chegando nessa propriedade. E como eu falei para vocês ontem, e reforçando hoje, a agricultura familiar é a que mantém o nosso alimento no prato, no dia a dia, né? Aqui é uma tabela que eu trouxe para vocês do IBGE de 2017 e 2018, onde nós temos alguns produtos que hoje são líderes na agricultura familiar. Então, nós temos aqui
arroz, feijão, milho, café, banana, abacaxi, dentre outros, né? Em nosso caso de hoje é a hortaliça que faz parte, o taro faz parte do grupo das hortaliças, que nós falamos ontem também, e reforçando hoje, é um dos grupos mais importantes que nós temos, né, na agricultura familiar. Então, aqui é mais para vocês reforçarem, né, essa importância da agricultura familiar no nosso dia a dia, na nossa alimentação, na nossa base de alimentação, né? Hoje nós temos em torno de 70% da produção que chega ao nosso prato, né, o nosso alimento de cada dia, é oriundo da agricultura familiar. Bom, então vamos começar então a linkar a questão do taro, as hortaliças, o taro e a agricultura familiar. Nós sabemos a importância da agricultura familiar e uma das vertentes da agricultura familiar de cultivo seria as hortaliças, né? Junto com isso, a agroecologia, os sistemas agroecológicos, eles surgem como uma ferramenta, né, uma alternativa de se cultivar essas hortaliças na agricultura familiar. Então, nós temos aqui que a agroecologia ela proporciona ampliação de condições ao acesso a alimentos saudáveis, como eu falei anteriormente para vocês, e engaja um novo modelo de agricultura. Ele dá a esse agricultor uma alternativa. Ele pode escolher, né, querer entrar em transição agroecológica a partir de um ponto de se tornar, assim, um sistema agroecológico. Então, essas hortaliças, elas estão nesses sentidos de agricultura familiar, né? Os grupos de agricultores familiares, nós temos os assentamentos da reforma agrária. Como exemplo para vocês aqui, hoje nós temos o MST do Rio Grande do Sul como o maior produtor de arroz orgânico do Brasil. Então, assim, cai por terra também o conceito que algumas pessoas têm de que MST não produz. Ele produz sim, e produz muito, principalmente falando de alimentos base do nosso dia a dia, né? Os povos indígenas também, que já tem essa cultura de saber produzir de forma em equilíbrio com o ambiente, né? Os povos tradicionais e comunidades tradicionais, que já estão entrando nessa transição. Uns estão entrando na transição e outros já têm os seus cultivos totalmente agroecológicos. As hortaliças, dentro do sistema agroecológico, né, hoje, tanto a hortaliça convencional como agroecológica, no nosso caso de hoje, especificamente agroecológica, ela movimenta uma grande parte da economia no Brasil. E na agroecologia, nos sistemas agroecológicos, ela vem ganhando força, né? O cultivo de hortaliças vem ganhando força. Por quê? Porque o mercado está exigente, o mercado está procurando alimentos mais saudáveis, alimentos isentos de uso de agrotóxico, alimentos que provêm de agroecossistemas, onde os recursos naturais são preservados, são mantidos, né? E isso é uma preocupação hoje do consumidor. Se ele preocupa, ele busca, né? Ele quer buscar no mercado um alimento que atenda a essas necessidades que ele tem hoje. E reforçando também a questão do selo. Hoje nós temos os sistemas agroecológicos que podem ser certificados por meio dessas certificações participativas, onde os próprios agricultores familiares eles se unem em grupos, né? Em associações, e um vai fiscalizando o outro e gera, assim, a nossa certificação participativa, que dá uma seguridade para o consumidor. O consumidor vai pegar o alimento, vai saber de onde está vindo, né, de qual propriedade, de qual cooperativa, de qual associação. Esse selo dá essa confiabilidade para o consumidor que busca esses alimentos saudáveis nos grupos de hortaliças. Certo? Bom, para a gente começar a entrar, vou falar sobre o taro, né? Para conseguir conciliar o taro dentro da agroecologia. Como eu falei ontem para vocês, o taro hoje ele é classificado já como hortaliças não convencionais, né? Ele já cabe nesse grupo de hortaliças não convencionais. Aqui eu trouxe uma imagem de um livro, que é um dos livros mais completos que trazem quais são essas hortaliças não convencionais. Muitas vezes a gente acha que é um mato, né? Como popularmente falando, e são hortaliças não convencionais que podem ser consumidas, ricas em nutrientes. Então, hoje, essas hortaliças não convencionais, elas fazem parte desse grupo, por quê?
elas não fazem parte da cadeia produtiva, como, por exemplo, o tomate, como a batata, né, como a batata doce. Por que elas não fazem parte desse grupo? Porque elas não despertam interesse no mercado, por exemplo, de sementes e fertilizantes químicos, porque elas são tradicionalmente hortaliças rústicas, né, que não têm essa demanda desses fertilizantes, desses agroquímicos. Então, isso gera o desinteresse da indústria perante a esses produtos. A sua distribuição é limitada regional, a gente pode encontrar algumas hortaliças não convencionais em regiões, né? Em regiões elas estão presentes, outras não, e isso faz com que o consumo dessas hortaliças, eles também se tornem regionais. Talvez em uma determinada região do Amazonas tenha uma punk, e aqui em Minas, por exemplo, tem outra. Um exemplo para vocês, o Oroponobis, que é bem característico de Minas Gerais. É considerado uma hortaliça não convencional. Então, a população ao redor de Minas consome muito essa hortaliça não convencional. É também cultivado por populações tradicionais, né? E isso vai também, no caso também, por exemplo, do Oroponobis, vai de geração para geração. E o nosso caso de hoje, como o taro, que também, igual eu falei para vocês ontem na palestra de ontem, é um produto que, no Espírito Santo, por exemplo, ele é cultivado por agricultores familiares que vêm passando de geração para geração. Então, o pai do pai plantava, vai passando todas as informações, todos os conceitos, né, de cultivo, e assim essas informações vão chegando nas próximas gerações, mantendo essa tradição, no caso do cultivo do taro. Bom, dentro dos sistemas agroecológicos de cultivo de hortaliça, nós podemos linkar 3 pontos aqui para a gente começar a falar sobre as alternativas, né? Então, dentro desses 3 pontos, nós vamos relatar as alternativas, sugerir alternativas que podem ser inseridas no cultivo agroecológico do taro. Então, nós temos as práticas agroecológicas de maneira geral, nós temos a ciclagem de nutrientes, que no agroecossistema tudo é reaproveitado e toda a energia gasta, ela volta, né, para a planta. Então, tem esse ciclo de nutrientes. A independência de adubos químicos, que eu também já comecei a falar para vocês. É interessante a gente eliminar essa dependência, nós conseguimos produzir os nossos próprios adubos nas propriedades, isso vai gerar menos custo, né? E, consequentemente, o custo energético. Esse custo energético, a gente tem que pensar também, de uma maneira geral, tudo que você gasta para produzir, ele demanda uma energia, né? Ele demanda uma energia da luz, do sol, ele demanda uma energia que vem da água, né? Ele demanda uma energia do solo. Então, tudo que a gente pode estar empregando de práticas nos sistemas agroecológicos, nós vamos reduzir esse custo energético, pensando em energia, tudo que nós gastamos para a produção, tudo que a planta necessita para ser uma planta produtiva, né? E gerar, no nosso caso do taro, gerar o rizoma. Então, por isso que eu trouxe para vocês aqui em forma de ciclo, né? Que tudo que se retira daquele sistema, um sistema agroecológico, ele volta, fazendo assim a nossa ciclagem. Aqui nós temos um esquema onde nós temos a propriedade como o agroecossistema. Então, nós temos que pensar que a nossa propriedade, a propriedade do agricultor, ele vai se tornar um agroecossistema, onde nós vamos conseguir interligar, né, intercalar todas as nossas produções dentro desse agroecossistema. Então, nosso principal ponto aqui hoje é a produção do taro, que é a produção vegetal, né? Seria a nossa planta principal. Dentro dessa planta principal, nós temos pontos, né, que vão ser linkados dentro da propriedade, como o caso de produção animal. Igual eu falei para vocês ontem, que o taro ele pode servir como alimentação animal. Então, a gente produz aqueles restos, né, aqueles rizomas que não são padrão comercial, eles podem ser utilizados na produção animal, assim como a produção animal pode levar o esterco, né, gerar um insumo para adubação da produção vegetal, no caso do taro. E assim, linkando essa produção
O homem está diretamente ligado à produção vegetal, que é o consumo dos rizomas, ao consumo dos animais também, né? No caso de aves, suínos e bovinos, que podem ter na propriedade, e os recursos naturais, que sem esses recursos naturais nós sabemos que nós não temos energia suficiente para a produção vegetal, para a produção do nosso taro. E quais seriam esses recursos, né? Seria o solo, água e luz. Então, são recursos que a planta não consegue produzir se ela não tiver esses recursos todos disponíveis, prontamente disponíveis para ela. Quer perguntar? Pega o microfone, por favor. Sim, o Jefferson fez uma pergunta. Boa tarde, Ariane. Estou gostando muito da sua palestra, parabéns. Minha dúvida é se já existem pesquisas visando a biofortificação do taro. Biofortificação? Você fala com alguma adubação orgânica? É isso? Para eu entender melhor a pergunta? Olá, Ariane, tudo bem? Boa tarde. Joia, boa tarde. A biofortificação, né, seria o incremento dos valores energéticos da cultura, por exemplo, aumentar os níveis de nutrientes, entendeu? Uhum. Se já existe algum... É quase como um pequeno melhoramento. Aí se já existem algumas pesquisas para o taro. Então, como eu falei ontem, as pesquisas para o taro, até na questão da agroecologia, ainda são bem restritas, né? Mais para frente eu vou mostrar para vocês uns trabalhos que tem, mas é mais com relação à questão de recomendação de doses de adubo. Essa, sendo mais especificamente falando, não tem nada. Então, volto a falar para vocês, é uma cultura, pessoal, que tem assim, uma gama de informação que precisa ser estudada. Né? Nós temos uma cultura que tem demanda, que tem mercado, mas ainda a pesquisa é rasa. Né? Não dá essas informações igual nós temos para o café, por exemplo, que é super já esmiuçado tudo que se tem de informação. Tá? Mais para frente, Jefferson, eu vou mostrar para vocês alguns trabalhos que tem sobre a cultura do taro. Tá bom? E Ariane, muito obrigado. Nada. Bom, pessoal, só relembrando, né? E quem não viu ontem, tendo contato pela primeira vez, nós temos o taro como original da Ásia, da família da Aráceas, espécie colocata esculenta. No Sudeste, como sabemos, também é conhecida como inhame, popularmente falado como inhame, né? Culturalmente falado. Então, eu pergunto para vocês. Ai, meu Deus, saiu aqui. Vou voltar. Deixa eu voltar aqui. Sumiu. Então, eu pergunto para vocês. Tá aparecendo? Voltou, né? Assim. Então, pergunto para vocês, por que então que nós já sabemos que o taro ele é uma hortaliça não convencional, né? Então, assim, é um ponto favorável para a gente inserir ele na agricultura agroecológica. E que mais? O que vocês pensam aí que poderia favorecer a inserção do taro nos sistemas agroecológicos? Alguém tem uma sugestão? Não? Nenhuma sugestão? O taro, por ser uma cultura de ciclo até rápido, né, com 7 meses, e não demanda muita mão de obra, dependendo aqui na região, eu vejo essa realidade, né? Então, e por ele ser uma cultura também que dá dinheiro de uma vez só, né, que você arranca uma colheita e, como você já fez o lucro, ele pode se adaptar a outras culturas, como a bananeira, e assim você fazer uma renda fixa, vamos botar o taro com uma renda fixa e a bananeira mensal, entre outras coisas, outras culturas, né? Exatamente, Rafael, muito bem. Você já começou a abordar o que nós, algumas práticas que nós podemos inserir no cultivo do taro. E você lembrou muito bem a questão da mão de obra, que ela é importante, né? Gasta menos mão de obra, então ela pode estar sendo inserida no sistema agroecológico. E também por a cultura do taro ser uma cultura rústica, né? Então, a gente pode estar inserindo a cultura em vários ambientes. A gente tem essa amplitude, né, de variações.
como eu falei para vocês, a gente pode inserir o taro tanto em ambientes de altitude, como de altitudes altas, como de baixas altitudes. Então, ele tem essa flexibilidade de se adaptar. Isso é muito interessante para os sistemas agroecológicos. Igual o Rafael já começou a falar para a gente, a questão dos consórcios, né? Quando você pensa em região onde o cultivo de bananeira, igual ele deu exemplo, tá ali, já tem a bananeira inserida, né? O agricultor ele já tem essa finalidade produtiva, já tem o retorno final, e você pode oferecer para ele, por que não? Sugerir para ele você inserir a cultura do taro nas entrelinhas. Nós vimos ontem, e vamos reforçar aqui agora, que o taro é uma cultura que ele suporta sombreamento, então ele pode caber, sim, na entrelinhas da bananeira, a gente pode desenhar um espaçamento mais adequado, né, de acordo com o que nós queremos, e ele aguenta alguns estresses ambientais, então ele tem características que podem, sim, ser inseridas nesses sistemas agroecológicos e facilita a nossa produção final, né? Ele tem essa capacidade de ser inserido em sistemas diferentes, saindo do monocultivo, né? E entrando nos sistemas agroecológicos, por exemplo, de consórcio. A questão dos solos também, ele se adapta, mesmo ele tendo um solo, ele não gostando tanto de solo argiloso, mas ele tolera, né, determinadas texturas de solo. E também por ele gostar, necessitar, né, de uma matéria orgânica, e isso também ser favorável pensando no sistema agroecológico. Bom, então nós já vimos um pouquinho dos sistemas agroecológicos, como ele funciona, como seria a nossa base agroecológica. Vimos a questão das hortaliças dentro da agricultura familiar. Vimos que o taro hoje ele é considerado, ele faz parte dos grupos das punks, né? As hortaliças não convencionais. E agora nós vamos conversar um pouquinho sobre como que seriam essas práticas, né? Como que nós podemos pensar numa prática agroecológica e inseri-la no cultivo do taro. Então, aqui eu trouxe para vocês algumas que a gente... pessoal, são temas que dá para a gente fazer palestras de cada um deles, né? Tanto que vocês tiveram uma palestra sobre adubação verde. Mas eu vou tentar apresentar para vocês aqui alguns pontos chaves, né, que são importantes, e quem tiver interesse, quiser depois mandar e-mail para mim, fica à vontade, ou pode pesquisar também mais sobre cada uma dessas práticas agroecológicas. Então, nós temos aqui preparo do solo com reduzido impacto de sua estrutura, né, sempre preservando a qualidade do solo, a estrutura física, química e biológica, a adubação orgânica, direto dos restos, né, de insumos animais e restos vegetais, a adubação verde com leguminosas e gramíneas, manejo de plantas espontâneas, né, não utilizando o agrotóxico, adubações suplementares com biofertilizantes líquidos, que seriam as adubações foliares, manejo alternativo de controle de pragas e doenças, e a adoção de rotação de culturas técnicas de associação. Também podem ser consideradas práticas agroecológicas que poderão ser inseridas na cultura do taro. Então, agora vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Como eu falei para vocês, não tem como eu falar detalhes, porque são assuntos que podem prolongar muito, né? Mas vamos tentar trazer os pontos principais aqui para vocês. Bom, a questão do solo, né? A gente manter um solo onde a gente consegue manter toda a sua estrutura, tentar preservar o máximo possível dessa estrutura, tanto física, química e biológica do solo. Então, nós temos como central aqui a reciclagem da matéria, né? E nós temos, então, pensar que reciclar toda a energia que está sendo gasta na questão específica, nesse caso, do solo. Então, nós temos a adubação orgânica, que pode ser oriunda de estercos, né? Ou mesmo de biomassa, feita através da compostagem. Nós temos a adubação verde, que são as leguminosas e as gramíneas, e nós temos o plantio direto, que é o cultivo mínimo na palha, né? Onde nós temos, vou falar um pouquinho também, sobre manter a palhada sobre o solo
E esse cultivo, ele dá condições de manter a umidade, né? Proporciona um aumento de matéria orgânica do solo, e entre outros pontos positivos que ele pode estar ocasionando aquele cultivo. No caso do taro, a gente já sabe que nós podemos dar adubação orgânica, e eu vou mostrar para vocês hoje também a adubação verde, que ela se dá muito bem com o taro. Nós podemos, sim, inseri-la junto da cultura do taro. Então, primeiro ponto, né? Pensando em sistemas agroecológicos do taro, nós temos que, então, preservar nosso recurso solo. De que forma, né? Nós podemos fazer adubação verde, adubação orgânica ou o plantio mínimo, né? Ou, como a gente sabe, que a agroecologia é uma integração, nós podemos usar todos eles juntos, né? De uma forma que some com o outro, certo? Em tudo em prol de formar, assim, a reciclagem dessa matéria orgânica que será utilizada pelo taro, né? Pela planta. Então, na questão da adubação, nós temos, igual eu falei para vocês, os estercos de animais. Nós vimos ontem que a região, o taro no Espírito Santo, por exemplo, ele está na região de Santa Maria, onde nós sabemos que a questão de esterco de galinha lá é grande, né? Então, tem essa facilidade, essa flexibilidade de buscar essa alternativa de esterco de animais, no caso da região, né? Tentar sempre, pessoal, buscar as alternativas que nós temos na nossa região. A região de Santa Maria é produtora de taro e ela tem ali prontamente disponível a cama de frango ou esterco de galinha. Então, vamos tentar buscar, né, e inseri-la dentro do nosso cultivo. Assim, nós vamos ter menos gasto e nós vamos proporcionar um efeito residual ao longo do tempo. Se nós conseguimos adubar com a cama de frango ou esterco de outro animal, e no ano a gente faz uma análise de solo e esse adubo ele teve um efeito residual ao longo do tempo, né? Talvez, por ser uma cultura rústica, ou a gente conseguir aliar a um outro método, por exemplo, talvez não precise ter, né, uma adubação, diminua a adubação orgânica, a gente pode colocar menos. Mas isso tudo tem que ser analisado. Estou falando que podem ser alternativas, tá? A gente tem sempre que se basear em uma análise de solo. O composto orgânico, que hoje nós podemos utilizar esse composto orgânico como biomassa, né? A biomassa, ela retém grande parte da energia, é uma propriedade. O que seria essa biomassa, né? Por exemplo, restos de palha de café, por exemplo, é um resíduo que pode ser integrado às pilhas de composto, né, ao composto, que no Espírito Santo também nós temos, né, sabemos que o café ele tem grande importância na economia, então é um resíduo que a gente pode estar inserindo. A própria adubação verde, a gente pode plantar essa adubação verde, mesmo que a gente não queira estar diretamente inserindo ela ou fazendo consórcio, a gente pode fazer a biomassa, fazer o corte e inseri-la na pilha de compostagem. Resíduos vegetais, de uma maneira geral, né, que promovam para esse composto fontes de carbono e nitrogênio, então isso é muito importante. A redução dessa energia, né? E talvez também, às vezes, o agricultor ele não tem uma demanda tão grande de insumos de origem animal e ele precisa suprir essa demanda com essa biomassa. Então, por que não nós inserirmos a adubação verde para a compostagem? O humus de minhoca também, que é super interessante, é um humus também rico, né, em nutrientes, que também não é difícil de se fazer. Às vezes as pessoas pensam, mas é complicado, não tem mão de obra. Mas, por exemplo, o humus, você faz as caixas, né, e deixa as minhocas trabalhar. Então, assim, a questão do composto. Mas tem que revirar o composto. Você precisa revirar o composto, por exemplo, a cada 20 dias, 2 horas. Então, assim, dá trabalho? Dá, mas é um trabalho que você pode, sim, fazer. Você pode se organizar, né? 2 pessoas, mais ou menos, é o suficiente para fazer a revirar o composto, né? Que são as leiras de composto.
Então, assim, pessoal, são alternativas que muitas vezes a gente pode olhar e ver dificuldade. Mas pensando na região, pensando nos recursos que nós temos dentro para cada região produtora do taro, nós podemos sim estar inserindo essas alternativas dentro do cultivo. Como eu falei, como ela dá essa praticidade, né, de ser cultivada tanto em várias regiões. Então, também é possível a gente observar. Ali tem palha de café, lá tem Santa Maria tem a cama de frango. Mas talvez lá em outra cidade vai ter o esterco de boi, né? Então, tudo isso a gente tem que observar e tentar criar estratégias para inserir dentro da cultura do taro, do cultivo do taro. Aqui eu trouxe um trabalho de Oliveira 2008, é o mesmo Oliveira que eu falei para vocês ontem, que foi até meu orientador, que ele veio trabalhando, né? Ele trabalhou muito tempo com a cultura do taro, que seria desempenho de taro em funções de doses de cama de aviário sobre o sistema orgânico de produção. Então, nós temos aqui já um sistema orgânico e o que ele utilizou de adubação foi a cama de frango. Então, aqui nos gráficos, para vocês verem, né, como que aqui tem as doses que ele utilizou. E quanto maior foi a dose, maior foi a produtividade dos rizomas. Então, assim, esse trabalho só afirma o que nós estamos conversando, que o taro, ele tem é possível cultivar o taro em sistemas orgânicos, sistemas agroecológicos de produção. Ele responde muito bem a essas práticas, né? No caso que nós estamos falando aqui, da adubação orgânica com cama de frango. Então, ó, chega a um ponto que ele cresce, mas depois ele volta. Ou seja, a gente precisa nem ser de muito. A gente pega as doses medianas, a gente já tem o retorno. Depois acaba sendo perdido. Igual acho que o Rafael falou ontem, né? Que às vezes no sistema eles adubam tanto que acaba que esse adubo é perdido. Então também a gente tem que tomar cuidado. Mesmo sendo orgânico, né? A gente não pode exagerar. A gente tem que sempre manter a real quantidade que a cultura está exigindo naquele momento, né? De acordo com a análise de solo. Então, vamos lá. Aqui tem outro trabalho também. Esse trabalho é um trabalho, não é no Brasil, eu acho que acho que era Colômbia esse trabalho, se não me engano. Aqui ele tem os espaçamentos e tem a quantidade de adubo também que foi utilizado, né? Tem as doses. 3 quilos por planta, 2 quilos por planta e 1 quilo por planta. Então, também respondeu a adubação orgânica. Esse aqui também era cama de frango. Também respondeu muito bem a cama de frango. A adubação verde. Falando agora um pouquinho sobre a adubação verde. Ela se encaixa nos sistemas agrícolas, né? Como nós falamos, vocês já assistiram palestra também sobre a adubação verde. Aqui. Ela pode estar... Ela pode não, ela é inserida no sistema de fertilidade, ela aumenta a fertilidade do solo, tanto da reposição de nitrogênio como reposição de matéria orgânica, né, como um todo, e proporcionar aumento dos nutrientes no solo. Ela fornece também uma proteção com essa palhada, essa proteção ela pode proteger sobre questões sobre as plantas daninhas, plantas espontâneas, a umidade, e assim também disponibilizar os nutrientes via matéria orgânica. Ela pode se ter como plantas de cobertura, né? E essas plantas de coberturas, elas são capazes de enriquecer os agroecossistemas, aumentando a produtividade até 50%. Além da melhoria da questão do padrão comercial, no caso do que nós queremos hoje, do rizoma. Então, assim, é muito viável a gente querer inserir essas alternativas dentro do sistema produtivo do taro, né? Então, nós estamos vendo aqui que a adubação verde, ela é eficiente em outras culturas, né, de uma maneira geral falando, e ela pode sim ser eficiente na cultura do taro, porque ela consegue disponibilizar tudo o que ele está precisando. No caso, falando de nutrientes, né, ela disponibiliza o nutriente, o nitrogênio principalmente, e a palhada vai se tornar uma matéria orgânica que vai contribuir para aumentar
a matéria orgânica do solo, né? Aumentar a fertilidade do solo, e com isso aumenta também a questão da produtividade. Nós temos plantas produtivas e plantas saudáveis, né? Bom, opa, os dog bravos. Mais um exemplo de... Aí eu vou trazer para vocês aqui um pouquinho sobre quais leguminosas que a gente pode utilizar. Acredito também que vocês até devem ter visto na palestra sobre as leguminosas, mas vamos reforçar aqui para vocês não esquecerem. Então, é importante a gente escolher a espécie, que nós sabemos que são várias espécies, essas espécies também, elas podem ser mais adaptadas a determinadas condições edafoclimáticas. Então, talvez você insere uma leguminosa no cultivo do taro, aí você fala, mas não deu certo, né? Não aconteceu o que eu queria. Mas aí, você realmente estudou a leguminosa que você quer inserir no sistema? Que você inseriu no seu sistema? Será que ela casou com o ciclo do taro, por exemplo? Você fez os cortes? Então, tudo isso a gente tem que pensar na hora que a gente for inserir a leguminosa escolhida dentro da cultura do taro. Eu vi vários trabalhos sobre a inserção da Crotalária juncia na cultura do taro. Então, é uma que a gente já pode buscar para ser inserida na cultura do taro. Então, como eu falei, a gente tem que escolher a espécie. A escolha da espécie é baseada no solo e no clima, nas condições edafoclimáticas e fitossanitárias de cada região. Então, se a gente escolheu, se a nossa região, nós estamos cultivando o taro, ou nós estamos dando assistência técnica sobre a cultura do taro, é uma região quente ou uma região mais fria, então nós temos que buscar as leguminosas que se adaptam, né? Elas podem ser adequadas de acordo com esses climas, com essas condições edafoclimáticas. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Nós temos o feijão de porco. Pensando também que essas leguminosas, elas são grandes geradoras de biomassa, né? Biomassa verde, que futuramente vai se transformar em biomassa seca e, consequentemente, matéria orgânica, fechando assim nosso ciclo de nutrientes, como também elas podem ser utilizadas na produção de composto. Então, um pouquinho do feijão verde, que é uma leguminosa, né? Nós temos que ela é rústica, solo de baixa fertilidade, resistente à seca. Então, é uma leguminosa bem interessante, né? Tolera sombreamento parcial, ó. Então, ela já pode ser inserida num consórcio. No caso do taro, que tem um porte mais herbáceo, né? São plantas que podem chegar até quase 2 metros de altura. Então, a gente pensa, será que é interessante a gente colocar o feijão de porco? Pensando no ponto de que toleram uma taxa de sombreamento? Sim, podemos, porque mesmo sendo uma densidade mais fechada, né, ele poderá tolerar essa quantidade de menos de luz que está sendo inserida no cultivo. É um crescimento inicial lento, mas a gente tem que tomar cuidado, porque o taro, né, ele também está ali, em qual época a gente vai plantar a leguminosa. Então, se a gente pensar, inicialmente falando, né, se a gente plantar junto com o taro, não fica uma questão viável. Por quê? Porque o feijão de porco, ele produz muita biomassa. O que pode acontecer com essa biomassa? Ela pode vir a disputar, né, tanto nutriente quanto luz. E isso pode prejudicar o cultivo do taro. Então, pensando, por exemplo, que a gente pode plantar a leguminosa com o taro tiver em cerca de 3 meses, né? Até o taro conseguir um porte maior, essa leguminosa ela vai estar crescendo. E outro ponto que a gente pode observar também, a questão residual, né? Talvez esse cultivo ele não vai aproveitar tanto do nitrogênio, né, da disponibilidade de nutrientes dessa leguminosa, porque ela não está batendo o ciclo. Mas talvez um próximo cultivo, né, essa disponibilidade vai estar prontamente disponível por causa do efeito residual. Então, tudo tem... Pode perguntar, Jefferson. Desculpa a interrupção, Ariane. Mas em relação ao feijão de porco, por se tratar de uma planta muito agressiva, existe um ponto certo que eu vou implementar na minha plantação de taro? Eu devo incorporar ela no solo antes do plantio ou junto? Então, é uma pergunta interessante.
a gente tem que ser prático, né? Pensar na praticidade e no que a cultura está representando. Como eu falei, as pesquisas são todas, maioria com crotalária. O feijão de porco a gente pode pensar, como eu estou falando, será que é interessante a gente pensar, a gente colocar, como você falou, é uma planta realmente que tem uma biomassa muito grande. Ela tem uma rusticidade de crescimento rápido, acelerado, né? Então, talvez a gente pode pensar nessa questão de... Vou pensar com você aqui. A gente planta o feijão de porco, espera o fechamento do ciclo, né? Faz a planta senescer, morrer, e ela seca, a gente vem incorporando essa biomassa no solo, fazendo aquela palhada, né, misturada ao solo, incorporada no solo, e depois a gente entra com a produção de taro. Eu acredito que seria mais interessante pelas características do feijão de porco. Porque se a gente for plantar junto, inicialmente falando, pode haver essa competição. Respondido, Jefferson? Sim, Ariane, muito obrigado. Até porque esse consórcio seria bem complicado, né, professora? Sim. Porque o taro costuma ser plantado de passamento bem adensado, né? Sim, tudo tem que ser bem desenhado, né? Se o agricultor cismar que quer colocar um feijão de porco, por exemplo, a gente tem que conversar com ele antes. Então, peraí, vamos ver os tratamentos que você usa. Será que é viável, né? Então, a gente traz as alternativas para ele, por exemplo, de incorporar o solo. Jefferson? Obrigado. Então, em relação à matéria orgânica, por se tratar de uma planta com baixa relação CN, nem é tão interessante. O interessante mesmo é a fixação biológica de nitrogênio, certo? Certo. Uhum. Você quer só completar mesmo? Você quer perguntar? Não, era só uma dúvida mesmo que eu isso, tinha. Uhum. Isso. É importante também observar essa relação CN, né? Que é o que nós estamos buscando de carbono e nitrogênio. Então é isso. Vamos passar para a próxima. Então a gente tem que pensar muito bem antes da gente a gente quiser inserir, né, uma leguminosa, porque a pessoa também acha que é fácil. Vamos escolher qualquer uma aqui e inserir. A gente sabe que não é bem assim, que cada leguminosa tem a sua... Ai, meu Deus, de novo saiu. A sua particularidade. A mucuna preta, que eu acredito que cai na mesma questão do feijão de porco, né? Que também é uma leguminosa bastante agressiva, até mais do que o feijão de porco. Ela produz uma biomassa muito grande. Então, aqui eu sugiro mais a questão de incorporação, né, no solo, ou de produção via composto, porque a mucuna, tanto a mucuna preta como a mucuna anã, elas são muito produtora de biomassa, e talvez realmente isso não seria interessante para a cultura do taro, questão de consórcio, né? Ou plantar lá entre linhas, porque ela pode começar, a gente sabe que ela tem um pouco de árvore trepadeiro, né? Ela pode até começar a subir na planta e isso não vai ser viável, né? Pode até chegar a matar a planta. Então, como na mucuna preta, como sugestão de produção de biomassa, incorporação, ou para fazer a compostagem. Também a mucuna anã, que eu falei, né? Também tem o mesmo perfil da mucuna preta, um pouco menos, mas também bastante agressiva. E a crotalária, que eu trouxe também um trabalho mais para frente, que o pessoal utilizou muito ela, tanto em consórcio quanto incorporado. Então, a crotalária, eu acho que na questão do taro, ela é a pupila dos olhos, né? Ela produz biomassa, só que ela é um porte, né, mais alto, ela cresce, porte herbáceo, ela cresce, tem um rápido crescimento. Essa questão também, quando você pega os trabalhos, você vê quando foi feito o corte, varia muito de quando foi feito o corte para a cultura do taro. O plantio também, de setembro a janeiro, então esse plantio ele cabe entre os meses que nós temos para plantio do taro, né, que dependendo da região pode ser de setembro a janeiro também, ou de agosto a fevereiro, né, dependendo da região. Um pouco sensível a fotoperíodo, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, aqui de dias longos, dias curtos, né, e ela produz também bastante semente.
Vocês devem ter escutado, né, na palestra que vocês escutaram do Adubação Verde, que ainda, né, pessoal, infelizmente, é uma prática que os agricultores ainda têm dificuldade de fazer. Uma dos fatores dessa dificuldade é a aquisição de sementes. Você não chega numa loja agropecuária e pede semente de crotalária, né? É muito difícil você chegar e encontrar. Para você comprar essas sementes de leguminosa, é todo um processo via internet. Às vezes, os fornecedores são difíceis, né? São, às vezes, sementes caras, que talvez até o processo de chegar, né, de transporte, fica um pouco inviável. Então, assim, é uma coisa que a gente também fica pensando, né? O porquê que os órgãos, né, públicos, o Incapé da vida, por exemplo, a prefeitura, os sindicatos, eles não estimulam o agricultor a usar essas adubações verdes, né? Promovendo a troca de semente, por exemplo, os dias de campo, onde eles consigam até mesmo comprar essas sementes, mas comprar de uma forma mais fácil, ter acesso mais fácil às sementes, porque ainda é muito difícil. É incrível como que a gente sabe os benefícios, a gente sabe utilizar a adubação verde, mas ainda tem essa dificuldade de adquirir sementes. Espero que isso, né, gente, nós como profissionais, um dia consiga amenizar essa situação diante dos agricultores. Como exemplo também de adubação verde, nós temos as gramíneas, um pouco menos utilizada do que a adubação verde por leguminosas, mas também são utilizadas, principalmente quando a gente fala de palhada, né, o milheto e a aveia preta, por exemplo. E também por questão de condição, né, pessoal? São gramíneas que exigem condições de climas mais amenos. Talvez a gente plantar na região aqui sudeste, Espírito Santo, não seja tão... Ela não vai responder tanto em produção de biomassa quanto ela é produzida na região sul, onde lá ela está no seu habitat, né? Ela consegue uma grande produção de biomassa. Mas também é só para vocês saberem que a gente tem essas alternativas como gramíneas, né? Que podem ser participar da adubação verde. Aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de consórcio. No caso aqui não é o talho, mas só para vocês observarem, nós temos aqui milheto como pré-cultivado, igual eu falei para vocês antes, né? Eles cultivam a gramínea, no caso do milheto, para depois entrar com o plantio da cultura principal. Isso também é bem interessante, porque não só a questão de adubo, né? Tem outros benefícios. A crotalária também, que também pode ser pré-cultivada, e a mucuna. Então, são duas adubações verdes via leguminosa e uma adubação verde via milheto, que pode ser pré-cultivada. Pensando... Pode falar. Ô, professora, como você está falando de adubação verde, aqui na região se utiliza muito milho. Dependendo da variedade, ele pode até diminuir a população de nematóides, né, que é um problema para o inhame. Então, seria uma boa alternativa. E o preço também está favorável se plantar hoje. Não em consórcio, mas plantar antes, igual você está falando. Ah, você fala que é pré-cultivada, né? Utiliza o milho, pega a palhada dele e depois planta o talho em ano. Sim, com certeza. Igual eu falei, a gente tem que utilizar os recursos que nós temos, né? E o preço do milho, como sabemos, está lá em cima. Por que não? Aproveitar a área, aproveitar o sistema, né? E retornar essa energia em forma de biomassa para o sistema, com certeza. Assim, a gente sabe que as gramíneas, elas são fixadoras de nitrogênio, mas é bem menos, né, em relação às leguminosas. Mas mesmo assim, ela tem essa vantagem, né? Na questão do milho também tem o manejo, né, que aproveita a irrigação, que poderia ser utilizada mesmo. Sim, com certeza. É um super aproveitamento de energia, né? Uma super ciclagem de nutrientes, não só de nutrientes, mas como de energia de maneira geral do sistema. Ariane, qual a porcentagem de adubo sintético ou adubação feita com leguminosas reduz? Não entendi essa pergunta. Qual? Como assim sintético?
Fala de novo, fazendo favor. O quanto usar essa adubação com leguminosas reduziria na aplicação de adubo sintético? Ah, sim, entendi. Então, isso... Um valor total eu não sei te falar, mas acredito que, de uma maneira geral, igual eu falei anteriormente, chega a 50% de produtividade. Então, você consegue, sim, deixar de usar a adubação química e usar a adubação por leguminosa. Mas isso também, pessoal, é uma questão assim, não é da noite para o dia, porque cada solo tem a sua composição ali naquele momento. Talvez é um solo que está tão exaurido, né, que um ciclo apenas de adubação verde não vai ser suficiente. Então, é difícil a gente falar em questão de uma porcentagem específica, porque cada um tem a sua particularidade. Mas ele pode, sim, ser substituído pela adubação química. Mesmo porque o inhame ele responde muito bem a essa adubação orgânica ou adubação verde, né? Mariane, tem um trabalho aqui no Mais Pra Frente que tem, falando um pouquinho sobre isso. Essa adubação verde aí, ela seria consorciada ou pré-plantada, igual você está falando? Pré-cultivada? Essa aqui especificamente ou aquela que a... É igual ela falou. Então, depende, né? Se for, por exemplo, essas de biomassa, de maior produção de biomassa, no caso da mucuna, teria que ser pré-cultivado. No caso da crotalária, que a gente pode fazer um consórcio, ela pode ser, né, consorciada. Então, depende muito do tipo de leguminosa que a gente vai estar utilizando. Mas ambas podem ser, sim, substituídas pela adubação química. Tá bom, muito obrigado. Beleza? A gente quer sempre, né, pessoal, números, né, que enche nossos olhos, mas ainda a pesquisa, acredito que outras culturas, né, têm, assim, essa porcentagem já, comparando uma adubação química com uma adubação verde. Mas, nossa, a gente tem que arrumar alguém para pesquisar essa cultura do taro, né, para a gente ter essas respostas mais certas, mais diretas, né. Então, eu tenho aqui também um exemplo de sistema radiculado milho, para a gente tentar entender um pouco como que funciona, né? No caso do pré-cultivado. Nós temos o sistema pré-cultivado com crotalária junto e nós temos o cultivado convencional. Então, assim, para a gente se um milho, né? Que a gente não é um rizoma, que nós queremos hoje lutar é o rizoma. Se o milho, o milho doce, ele conseguiu responder tão bem. Olha para vocês verem a questão das raízes, né? Pensando aqui que é pré-cultivado. Então, a gente pré-cultivou as leguminosas, depois fez a incorporação no solo. Então, o sistema radicular dele aqui é muito, muito maior em relação ao sistema de cultivo convencional, né? Então, o milho doce aqui, ele respondeu muito bem ao solo pré-cultivado na crotalária junça. Então, a gente pensando na questão do taro, né? Como seria essa resposta, pensando que é um rizoma? Então, com certeza, ele vai responder muito bem também a essa adubação de pré-cultivado. Então, são exemplos que eu quero que vocês consigam encaixar dentro do sistema do taro. Que é bem interessante, né? Aqui também eu trouxe mais um trabalho, produção orgânica de inhame, né, no sistema de plantio direto. Efeito de doses crescentes de cama de aviário e adubação verde. Aqui também ele usou a crotalária. Então, aqui tem a cama de aviário, mais uma vez, né? E a produtividade, o teor de nitrogênio dentro da cama de frango, as doses. Então, aqui, também mais para comprovar para vocês que ele responde, sim, à adubação verde. Eu esqueci de botar para vocês aqui o gráfico da adubação verde. Tá a dose de cama de frango. Mas, assim, esse trabalho, ele trouxe essa questão de responder, né, a adubação verde, tanto a adubação verde quanto a adubação orgânica. Esse trabalho aqui é um trabalho mais atual, é um dos mais atuais que eu achei,
que é consociação de taro e crotalária manejada em corte rente ao solo e poda na altura do dorsal. Então, foi que o Rafael ou o Jeff perguntou, né? Como a gente poderia cultivar essa crotalária, além de ser pré-cultivado? Então, aqui está falando a questão do consórcio, só que tem até os cortes, né? A gente tem que fazer os cortes da leguminosa para que ela possa responder. A consociação do taro com a crotalária é viável, sendo que o corte ou a poda deve ser realizado preferencialmente até os 105 dias após a semeadura, no caso da leguminosa, né? E 160 dias após o plantio do taro. Então, a gente tem que tomar esse cuidado de quanto que a gente vai semear a leguminosa e fazer os cortes, né, de acordo com que ela possa disponibilizar o nitrogênio para a cultura do taro. Então, maiores quantidades de fitomassa fresca e seca de carbono e nutrientes são proporcionadas pela crotalária nos cortes ou poda realizados a 135 dias e 175 dias, que foram os cortes que eles mais conseguiram fitomassa disponível, produção de fitomassa fresca, né? Teve maior produção de fitomassa, porque o ciclo foi maior e, consequentemente, ele conseguiu disponibilizar esse nitrogênio para a cultura do taro. Esse também é um trabalho mais novo do professor Colombo, lá do IFE Santa Teresa. Ele também fez com a cultura do taro e a crotalária. Ele já mudou aqui, né, a questão do corte. Ele cortou aos 130 dias. Então, assim, tá vendo? Vocês estão vendo que não tem nada assim muito certo ainda? Tudo é pesquisa, tudo está sendo feito. Uns encontram com 130 dias, outros com 105 dias. Então, isso é muito variável. Talvez o agricultor ele vai encontrar um resultado totalmente diferente do que o experimento, né, pessoal? A gente sabe que são realidades muito diferentes. Quando você pega um experimento e leva o experimento para a realidade do agricultor, isso pode ser um pouco diferente. Então, assim, a gente tem que começar a fazer, tem que começar a inserir na propriedade, no cultivo. Sim, pode perguntar. Ariane, qual que vai ser o espaçamento utilizado de planta em planta? Geralmente o inhame é de 30 em 30, né, e 80 de beco. Qual que seria o espaçamento? Até 1. Então, eu não sei te falar nesse trabalho o que ele usou, mas eu acho que pode usar o espaçamento que você mais utiliza. Então, vai depender muito do que o agricultor quer. Ou aquele que eu falei ontem, que era de 1 metro entre linhas, né? Nossa, esqueci o outro. Mas aquele mais utilizado. Pode ser, sim. Não tem a receita de bolo, né? A gente fala que a agroecologia é muito isso. A gente não consegue ter receitas fixas de bolo. Qual o espaçamento X que eu vou utilizar? Qual época de corte X? Não tem. A gente tem que ler os trabalhos, a gente tem que estudar e ver qual que pode se enquadrar mais no meu sistema, né? No sistema de cultivo. A minha dúvida um pouco é por causa da crotalária, vamos botar por 130 dias, de 3 a 4 meses, se costuma fazer a montoa do inhame, né? E essa crotalária, depois de cortada, você tira ela fora ou como que fica para você fazer a montoa? Não, você vai fazer a poda, né? Você vai cortando. Você não vai cortar tudo. Ela vai ficar ali ainda. E como a crotalária, ela não tem essa produção muito grande de biomassa, né? Ela não faz que nem a mucuna, ela espalha, né? Ela pode... Não, confundi. Peraí. Deixa eu raciocinar direito. Não, os cortes é feito... corta tudo. Corta tudo e deixa a palhada sobre a entrelinhas. Então, se você cortar a crotalária e deixar na entrelinhas, você não vai te atrapalhar tanto na montoa, dependendo do espaçamento, né? Talvez o espaçamento que você usa, que é de 0,70, né, que você falou, talvez 80. Não seja 80, não seja o mais adequado. Então, a gente pode pensar, por que não usar o espaçamento de 1? Né, que a gente consegue fazer os cortes, deixar a palhada sobre o solo, né? Ou a gente pode também fazer a montoa, né? Isso também não nos impede. Faz a montoa, depois a gente faz o corte. Como eu falei que tem, né? O outro trabalho ali, ele cortou em 165 dias, né? Que foi 165 dias, tá vendo? Após a semeadura do
do taro. Então, isso pode variar muito também. Também não é uma receitinha, né? Tranquilo, então, obrigado aí pela informação. Bom, vamos continuar. Aqui, ó, é para vocês verem, é uma foto da fazendinha Agrobiologia da Rural do Rio, da Embrapa, Agrobiologia, onde nós temos aqui, já é o contrário, tá vendo, Rafael? Onde que eles plantaram as crotalárias, deixaram os taros na entrelinhas e fizeram a crotalária por fora, né? Então, nós temos aqui, ó, 4 linhas de taro e as linhas de crotalária, adubação verde, também chamada de aleias, né? A gente consegue fazer essas linhas de aleias e deixar a cultura inserida no meio. Aqui, para você ver, não teve corte, deixou a crotalária crescer. E como nós vimos que ela tolera um pouco de sombreamento, não teve tanto problema. Só que aí a gente pode sei lá, ter algum comprometimento, por exemplo, dessas linhas que estão bem encostadas aqui, né? Talvez um arranjo mais ideal para a cultura, a gente deixaria essas 2 linhas, né, centrais aqui e um espaçamento, talvez, de 50 centímetros para as aleias de crotalária. Então, assim, a gente tem inúmeros desenhos que a gente pode fazer nessa questão de consórcio. A gente pode, entre aspas, né, brincar com essa questão. Obviamente, a gente tem que fazer um projeto antes do que a gente quer inserir, né? Do que é viável, do que não é viável, para a gente também não chegar no final e ter prejuízo, né? Porque a gente sabe que experimento da faculdade é uma coisa e o agricultor é outra. O agricultor ele não pode perder, né? O experimento a gente pode. A gente não está com a nossa economia ali, da nossa família em jogo, né? O agricultor não. Então, a gente tem que sempre buscar levar para o agricultor, igual você, Rafael, que está já inserido na cultura aí, né? Conhece bastante, pode levar essas alternativas para esses agricultores, né? Você pode fazer o desenho, né, que mais se adeque à propriedade, que mais se encaixa ao que o agricultor quer e, consequentemente, colher bons frutos posteriormente. Aqui tem outros desenhos, né, que não são taro, no caso aqui é mandioca e feijão de porco. Aqui já são 2 leguminosas, já é mais para a questão de uma incorporação, né, desse mix de leguminosas, também pode ser feito. Aqui mais uma vez a imagem do taro com as crotalárias. Outra leguminosa interessante que a gente pode inserir, no caso aqui está a alface, a gente pode substituir o alface pelo taro, que são as glericídeas, né? Que são leguminosas arbóreas. Então, a gente coloca essa leguminosa, a gente não precisa fazer o corte dela, né? A gente faz a poda. Fez a poda, o que a gente pode fazer? Aproveitar a biomassa das folhas. Essa biomassa pode gerar o quê? Um composto. Então, está ali fazendo parte do ciclo de nutrientes, a ciclagem de nutrientes, né? Da ciclagem de energia. Então, tudo que está ali inserido no sistema, ele é aproveitado e ele é levado, né? Ele é absorvido para a planta. Cobertura morta, a gente pode também utilizar essas leguminosas. Essa cobertura morta, ela pode ser também uma leguminosa ou não necessariamente, pode ser uma palhada de café, né, que está ali. De café eu não sei, talvez ela possa ser tóxica. Alguma gramínea mesmo, que o próprio milho, igual não sei se foi o Rafael Jefferson que falou, o próprio milho, né, a palhada de milho, deixar aquela palhada ali, ela se decompõe, a gente entrar com a cultura do taro. Então, ela tem vários benefícios, que é de proteção, né, do solo, retenção de umidade, de água, economia de água, que vai manter essa umidade, né? Então, a gente pode diminuir um pouco a irrigação, mas sempre também fazendo um manejo. A ativação biológica do solo, né? A gente sabe que o solo, hoje também já caiu por terra, que um solo exposto, ele perde a sua capacidade, né, de ativação
de ativação biológica, então também é uma interessante. E na questão de favorecer a cultura principal, né, que nós queremos no caso do taro, e contribuir também para o controle de plantas daninhas, que eu falei antes que as plantas daninhas podem chegar a competir com o taro e ocasionar problemas do taro aguado, né, que eu falei com vocês ontem. Então, assim, é uma coisa já vai contribuindo para a outra. Aqui também como exemplo, né, de dados, igual vocês gostam aí. Plantio direto, no caso aqui é brócolis e palhada de milheto. Redução de 50% de vegetação espontânea, isso é um trabalho de Silva 2001. Ganho de produtividade de inflorescência, no caso do brócolis, né? Então, ele teve aqui, deixa eu ver aqui se está dando para ver, 6,41 toneladas de milheto, né? Que o milheto proporcionou a essa cultura de biomassa, né? Então, assim, é muito interessante a gente conseguir inserir essas técnicas dentro dos sistemas. Aqui também, como um exemplo, a cobertura, no caso de coberturas verdes, né? A gente pode, por exemplo, o amendoim forrageiro, que é uma também, as próprias gramíneas, né? Alguns tipos de gramas. Redução também de capinas, 100% nesse caso, mas a gente tem que tomar cuidado porque nós temos no taro, nós não temos uma alface, que a gente pega a parte aérea, nós temos no taro a parte subterrânea, que são os rizomas. Então, dependendo também do espaçamento e da agressividade que essa planta tenha, no caso com o amendoim forrageiro, talvez não seria interessante para o sistema de cultivo do taro, porque ele pode competir, né, por espaço e por água e nutrientes na cultura do taro. No caso aqui não teve, porque são hortaliças de parte aérea, né? Nós temos a alface, mais grama batatais, que é considerada, né, até uma espontânea, e nós temos aqui o repolho. Então, para essas culturas, deu super bem, são alternativas. Porém, se a gente levar para a cultura do taro, talvez não seria interessante, porque o que nós queremos do taro é o rizoma, que é subterrâneo, né? Não a parte aérea, como no caso do brócolis e do alface. Para completar, né? Aproveitando o raciocínio, nós temos a questão do manejo de ervas espontâneas, de plantas daninhas, né? Que pode ser como essa cobertura, dependendo também da quantidade da espécie de planta daninha que a gente tem. Por exemplo, o caruru, que é uma planta que tem muita biomassa, né? A gente pode também inserir esse caruru, por exemplo, na palhada, deixar ele como uma biomassa seca, né? Então, a gente já pega ali o que tem na propriedade, que é um fator que afeta a nossa produtividade, e ele pode vir ser associado a uma prática de diminuir os insumos, né, diminuir a mão de obra e trazer qualidade, e trazer produtividade ao nosso sistema. Adubações, nós temos aqui as adubações também de biofertilizantes, que eu falei para vocês que podem ser uma adubação foliar, que é também super interessante, que muitas pessoas não fazem, né, não têm esse costume, que também podem fazer nas suas próprias propriedades. Eles também podem auxiliar, né, nos minerais de baixa solubilidade, como os pós de fosfatos, que são liberados pela agricultura orgânica. Exemplo desses pós de fosfato seriam os fosfatados, né? Que são os pó de rocha, que a gente pode estar utilizando. Então, aqui nós temos dois exemplos desses biofertilizantes. Nós temos o famoso, não sei se vocês conhecem, né? O super magro, que tem uma receita já, tem algumas cartilhas da Emater, onde vocês encontram como que faz esse super magro, desde dos componentes até o processo da mistura, né? Fazer alguns preparos de bocache também, que nós temos como que é preparado, algumas agrobio também, fertilizantes. Então, assim, a gente tem essas alternativas. Eu não trouxe para vocês aqui como que faz, porque também fica uma coisa muito maçante de ficar
falando, né? Mas eu trouxe os exemplos que vocês podem procurar as receitas nessas cartilhas. Esse super magro foi desenvolvido por um nutricionista da Emater. É um biofertilizante super rico, então ele pode estar sendo inserido na cultura do taro. Aqui alguns exemplos também que nós temos maiores, né, de biofertilizantes. Aqui já foge um pouco da agricultura familiar, né? São monocultivos maiores, que no caso também é aquele chorume que o composto ele tem, né? O chorume que o esterco libera, então ele pode também vir a ser um biofertilizante. O manejo de controle alternativo de pragas. Eu vi também que vocês tiveram algumas palestras sobre isso, mas de uma maneira geral, a gente falando aqui, né? Em sistemas agroecológicos, a gente tem sempre que integrar uma prática à outra, né? No caso de questões agroecológicas, a gente tem que pensar muito em questões preventivas, como colocar armadilhas para insetos pragas, né? A gente tem como aplicação de caudas, né? Caudas fúngicas, que são caudas preventivas, pensando sempre, ainda mais na questão do taro, né, pessoal? Que nós sabemos que é uma cultura que é rústica, que nem tem tanto ataque de pragas e doenças assim. Mas, como a gente tem as alternativas, nós temos as práticas, por que não inseri-las, né, no nosso cultivo? Os óleos vegetais também, né, que são bastante utilizados. O controle biológico, nós temos também controle de pragas, né? A gente pode evitar o uso de agrotóxico e também sempre integrar, né, um manejo integrado de pragas e doenças, integrar mais de uma forma, de uma alternativa para que seja atendido esse controle de pragas e doenças. Então, no manejo fitossanitário, a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Prestar muita atenção na questão das plantas. Será que eu estou adubando a minha planta com a quantidade certa? Né? Será que, grossamente falando, né? Será que a planta está comendo o necessário para ela, né? O momento certo, a adubação certa? A questão de genética também, a gente tem que observar para integrar esse manejo, né? A questão da adaptação ao local. Então, isso é um pouco mais tranquilo, porque nós sabemos que o taro ele tem essa flexibilidade de estar inserido em condições adversas. E a questão do melhoramento, nós vimos também as cultivares, né? Buscar sempre as cultivares mais resistentes a algum ataque de praga e doença. Isso é para culturas em geral também. E o equilíbrio do ambiente. Talvez a gente por exemplo, faz uma capina tão rigorosa, até na margem da plantação, né, que a gente tira o alimento do inseto. Aí, onde que o inseto vai? Ele vai atacar as nossas plantas. Então, assim, é interessante a gente também observar esses pontos. Diversificar a cultura também é interessante para integrar esse manejo. Como falamos anteriormente, né, como a gente falou da banana. Integrar a cultura do taro num consórcio com bananeira. Seria também interessante. Aqui é só mesmo para exemplificar para vocês. Vocês já ouviram falar da teoria da trofobiose, né? Que uma planta bem nutrida, ela é uma planta que diminui o ataque, né, de inseto pragas. Ela não chega a ter danos, né, para esse ataque. Então, assim, é uma teoria que a agroecologia ela prega também, os sistemas agroecológicos, onde uma planta bem nutrida, com a quantidade ideal de adubo, sem excesso, sem falta, ela vai ter condições suficientes para combater e para não atrair, né? No caso das plantas, quando ela está com essa questão de malnutrida, ou excesso, ou falta, ela começa a produzir alguns aminoácidos. E esses aminoácidos, eles atraem esses insetos, né? Como que faz parte do metabolismo da planta, né? A gente acha, isso é uma viagem. Não acredito nisso. Não, é uma coisa que faz parte do metabolismo da planta. A gente observa os aminoácidos, que esses aminoácidos não estão em equilíbrio, e com isso a planta consegue atrair esses insetos pragas, né? Ou possibilita hospedeiros de doenças, por exemplo.
É igual nós, né, pessoal? Quando a gente está com a imunidade baixa, o que acontece? Vem vírus, vem bactéria, vem tudo que possa, que o nosso organismo, nossos anticorpos não conseguem combater. No mesmo caso, são as plantas, né? Então, isso é também importante a gente observar. Aqui também para exemplificar para vocês, lembrando que a teoria da transfobiose foi feita por Chabusu, em 87, né? Nós temos aqui nutrição equilibrada é chave para a resistência ao ataque de pragas, né? Um caminhãozinho aqui, que seria as proteínas, os açúcares das plantas, começa a ficar desorganizado, a cair, né? A não encaixar mais um no outro. O que acontece? Eles liberam as seivas, que são atrativas para o ataque de pragas e doenças. Essa teoria também ela é formidável. Vale a pena a gente estudar um pouquinho mais sobre ela também. A questão de resistência genética também é importante. Eu trouxe aqui de maneira geral também, porque sobre o inhame não tem. Mas tem algumas cultivares, né, que a gente sabe, que eu falei ontem para vocês, que são clones. Então, a probabilidade de carregar alguma doença, por exemplo, fúngica, ou bactéria, ou vírus, né, é muito grande, porque são clones. Então, os clones vão... Se um clone está com algum vírus, as próximas plantas também vão estar com esse vírus. Então, buscar sempre essas cultivares sadias, né, que sejam isentas de algum contaminante, para também não propagar. A própria questão dos nematóides também, que o Rafael falou, um nematóide também, se você pega um rizoma ali, que tem algumas raízes ainda, né, que tem os nematóides, pode ter certeza que talvez a sua propriedade não tenha nematóide, mas ele vai levar esse nematóide. Eu falo isso para vocês, que eu vi isso na prática, no meu doutorado, quando eu estava plantando a Yacon, que eu falei para vocês que eu trabalhei. A Yacon não tinha registro de nematóide nela, no cultivo de Yacon. Nós fizemos um experimento lá na Batatinha, em Muniz Freire, onde a gente foi coletar o material de Yacon, e o que aconteceu? Lotado de nematóide. E não tinha trabalho nenhum registrando, né, que a Yacon ela tinha contato de produção de Yacon com nematóide. E a Yacon também é por clone, né? A gente propaga como se fosse em ano. Então, assim, até a gente descobrir que esse material genético propagativo estava contaminado por nematóide, né, foi um pouco tarde, porque a gente conseguiu levar o nematóide para outros solos, né? Então, é muito importante a gente pegar esse material genético, esse material propagativo, e deixar ele limpo, né? Fazer essa limpeza, essa desinfecção, né? Desse material. Simples água sanitária, pessoal, a gente consegue matar esses tipos de infecções. A não ser o vírus. O vírus, infelizmente, a gente tem que eliminar o material e não levar. E o nematóide também a gente consegue cortar. Pode falar, Rafael. Qual a principal incidência de praga que você já viu com o taro? Principal o quê? Resistência? Incidência de pragas. Ah, sim. Então, não tem muitas, mas eu vi que ultimamente eles têm reclamado muito de um mofo branco que surgiu. E até foi o pessoal do Incapé que achou. Esse mofo está tendo grandes prejuízos para o cultivo do taro. Então, é o mais recente aí, é o que está mais dando dor de cabeça para os agricultores, é esse mofo branco. Aqui na região é muito pulgão e nematóides mesmo. Os outros... O nematóide é complicado, né, da gente eliminar, infelizmente. A gente tem que arrumar algumas plantas, né? Tem plantas que elas conseguem combater esse nematóide, agora eu não me recordo, mas eu sei que tem. E a questão do pulgão é um desequilíbrio que está ali, né? O pulgão, o que come o pulgão? Você sabe, Rafael? Não sei, não. A joaninha. A joaninha, ela é um inseto que ela se alimenta do pulgão. E hoje a gente quase não vê joaninha. Tô certa?
Pelo menos, assim, nos cultivos que eu vejo, quando eu era criança, não faz muito tempo, não. E, a gente brincava de catar joaninha, gente. Hoje você vai num cultivo, não tem, porque é tanto o uso de agrotóxico que vai matando todo tipo de inseto que tem, né? Além de matar o inseto praga, mata também os outros insetos, que acaba perdendo esse equilíbrio. Pode falar, Jefferson. Um detalhe interessante mesmo que levou, né, à redução dos indivíduos da joaninha, né, do gênero Coccinelle, por exemplo, é pelo fato da larva, né, se parecer muito com a cochonilha. Então, quem não sabe identificar a cochonilha com a larva de joaninha acaba fazendo o controle da joaninha pensando que é cochonilha. Aí a população de indivíduos que são benéficos acaba chegando a zero, né, em algumas ocasiões. Exatamente, a gente tem né, não tem esse olho clínico, às vezes a pessoa não está preocupada com isso também, né? E igual você falou, acaba matando uma coisa que vai ajudar, vai aliar o controle biológico, por exemplo, e por um inseto praga. Então, assim, é muita coisa que a gente tem que tomar cuidado, né? Tem que prestar bastante atenção. A gente está com tanta sede de querer combater um inseto praga que a gente acaba destruindo o outro. E é uma coisa que poderia muito bem estar controlando, né? O pulgão, que não é tão difícil. Outra coisa, Rafael, que você pode utilizar também para o controle de pulgão são as caudas. Principalmente caudas feitas com a base de detergente, sabão, fumo, esses tipos de cauda, você aplica, né, nas folhas e o pulgão ele não consegue aderir. Então, ele não consegue fixar na folha, né? E acaba que ele não tem essa capacidade de reprodutiva. Então, consegue um pouco... Mas aí você tem que usar a cauda como preventiva. Como você sabe que na região está muito pulgão, então você já pode... Emitiu as primeiras folhas, já pode começar a pulverizar com a cauda, alguma cauda que tenha fumo ou sabão ou detergente. Tá bom? Fica aí a dica. Obrigado aí, professor. Nada. Aqui é um exemplo que eu já adiantei para vocês, a questão do controle biológico, né? Também não vou entrar em detalhes, porque não é minha área, não sou especialista em manejo de pragas e doenças, mas só para vocês saberem, né, que existe realmente esse controle de algumas pragas. O pessoal da UFES, o pessoal da entomologia, eu esqueci o nome agora do que eles usam. Esqueci. Eles têm eles produzem, né, o inseto para o controle biológico, e acho que no tomate está sendo um sucesso esse equilíbrio de produção do inseto para inserir nos sistemas de controle biológico. Aqui também, ó, você falou da questão do pulgão, o Rafael. Questão de plantas companheiras, né? As plantas, às vezes, você tem em outras plantas que os pulgões são preferidos, né? Você pode, às vezes, observar quando você deixa algumas plantas espontâneas, por exemplo, ou até as hortaliças não convencionais, como mostarda, serralha, né? São algumas hortaliças que talvez você tendo na beirada ali, os pulgões prefiram essas hortaliças do que a cultura principal. Então, a gente também é bom identificar essas plantas, né, que podem ser plantas companheiras e ter esses inimigos naturais. Os óleos vegetais, as caudas, que eu falei para vocês também. Aqui são cartilhas, né, livros que têm receitas. Eu sei que esse primeiro aqui, ó, ele é bem completo, prevenção e controle de pragas e doenças. Ele tem várias receitas, né, de caudas. Ele traz também, por exemplo, a cauda bordaleza, para que serve? Para controle de fungos, né? A cauda sulfocáustica serve para quê? Também para controle de fungos. Então, ele traz a receita e ele traz para quê, né? Qual o sintoma ali que tem que a gente precisa combater diante dela. E para fechar a nossa
nossa conversa de hoje, pessoal, eu trouxe aqui a questão da diversificação da área. Né? Dentro dos sistemas agroecológicos, a gente pode pensar, não pensar exclusivamente nos monocultivos, que os monocultivos, eles propiciam o desequilíbrio do ambiente, né? Ele não forma, assim, um agroecossistema. Um outro sistema que a gente pode inserir aqui, né, além dos consórcios dos policultivos, que são mais de uma cultura, seria os sistemas agroflorestais, que às vezes, igual eu falei ontem, o taro, por ele ter essa rusticidade, ele conseguir suportar essa questão do sombreamento, ele é um excelente elemento para ser inserido no sistema agroflorestal. Né? Então, diversificando a renda, né, das famílias e sendo mais um elemento daquele sistema. Quer dizer, a gente pensa assim, tem uma matinha ali e a gente sabe que precisa ser conservada, né? E por que não inserir uns elementos nesse sistema agroflorestal, né? Produzir de uma forma mais sustentável, mais agroecológica. Isso como uma segunda opção para alguns agricultores, né? Que hoje não tem o taro como o principal cultivo da propriedade. Aquele que tem o taro como principal cultivo, ele pode inserir, né, outros cultivos ali na propriedade, outros sistemas que possam, assim, diversificar o seu agroecossistema, permitir esse equilíbrio, né, esse maior equilíbrio, né, dentro dos cultivos. E, com isso, ele vai favorecendo as estratégias que nós apresentamos hoje aqui. Também a rotação de culturas, é bom falar, a questão de nematóides, né? Quando a gente igual um problema que o Rafael relatou no taro, que é a questão de nematóides, a gente pode fazer alguma rotação de cultura para amenizar essa incidência de nematóides, é bem interessante. E a questão também de a gente estar inserindo, que também foi um bom exemplo que ele deu, a questão do milho. Não deixa de ser uma rotação de culturas, né? A gente pode inserir, por exemplo, o feijão e o milho num consórcio, né? A gente tem o milho e o feijão ali, a gente pode colher os dois, deixar aquela biomassa, né, ser incorporada e entrar com o taro. Certo? Então, assim, são estratégias que a gente sabe que funcionam, né, só que tem que ser um desenho muito de acordo com a realidade de cada produtor. Por isso que é difícil a gente dar uma receita de bolo muito certa. A questão do espaçamento, que também o Rafael comentou, a gente tem uma amplitude de espaçamento que pode utilizar. Só que talvez um agricultor ele prefere adensar mais e outro menos. Então, se ele quer inserir uma adubação verde, se ele quer inserir um sistema de policultivos, então o ideal seria que ele aumentasse esse espaçamento, né? Ele fizesse um redesenho do seu cultivo. Isso também é tranquilo. Se ele quer estar inserindo essas novas estratégias, por que não, né? Seriam alternativas de cultivos. Aqui são exemplos também de consórcio, né? Não são do taro, mas são de outros, milho e abóbora, por exemplo, o tomate e o pimentão aqui nas linhas, eu acho que tem um outro aqui que eu não estou me recordando qual. Mas, assim, é mais para reforçar o que a gente conversou aqui sobre essa questão. E, para finalizar, pessoal, o que hoje em dia está faltando muito para a gente agregar valor ao produto final, no caso do nosso taro, seria a certificação. Porque muitos agricultores eles não têm noção de que eles podem procurar a certificação. Vocês podem falar assim, mas é muito caro certificar pela alguma certificadora orgânica. Isso também varia muito. Mas, como eu falei, hoje a gente tem a certificação participativa, que são os próprios agricultores, né? Eles se unem, eles juntam e formam aquela associação que um vai certificando o outro. E isso tem todos os protocolos, né? Que eles devem seguir, que a gente pode achar também lá no mapa, no site do mapa. Mas, mesmo assim, são coisas que são fáceis, são coisas que eles próprios conseguem se organizar, né? Organizar entre eles, e promover essa certificação. Essa certificação é muito importante,
porque ele vai agregar um valor tremendo ao produto, né? Porque a gente conversou no início, o mercado hoje, ele quer qualidade, ele quer um alimento saudável, ele é exigente, e o selo nada mais é que ele confirma tudo que o agricultor vem fazendo, né? Ele dá essa credibilidade ao produto final do agricultor. Então, assim, fez a transição agroecológica, decidiu por um sistema agroecológico, beleza, vamos procurar certificação, porque a certificação vai agregar ainda mais valor ao nosso produto. E hoje nós temos que o Espírito Santo, a região, na agroecologia, de maneira geral, nós temos 9.500 hectares de território capixaba. Então, está em 40 municípios. Então, nós temos essa gama, né, de áreas que já são tidas como sistemas agroecológicos que estão caminhando para a certificação. Então, o Espírito Santo, o Estado, ele dá essa abertura, ele dá essa possibilidade do agricultor procurar informação no INCAPé, né, sobre as certificações, sobre sistemas agroecológicos. O INCAPé de Venda Nova também, com o Jacimar, é um professor assim, que já vem há 30 anos pesquisando, né, sobre os sistemas agroecológicos de hortaliças. Ele tem um livro também, e ele é um cara muito prático. Ele busca sempre a realidade do agricultor. Às vezes a gente faz uns experimentos, né, que não condiz com a realidade do agricultor. Esse Jacimar, não, vocês podem, quem tiver interesse, procurar um livro dele de hortaliças orgânicas, que ele também é um manual, assim, excelente para quem tem interesse. E, Rafael, antes que você me pergunte, eu acho que tenho quase certeza que não tem sobre o taro, mas tem sobre outras culturas, outros tubérculos, outras raízes tuberosas, né, que você pode pegar essas alternativas e aplicar no inhame. Um outro livro também que eu falei ontem com vocês, que quem tem interesse de colocar em prática tudo que nós conversamos e um pouco mais, é um livro do gengibre, pelo INCAPé também. Ele tem PDF. Vocês conseguem acessar o site do INCAPé e pegar esse livro. Ele traz inúmeras práticas agroecológicas, sistema orgânico de produção do gengibre, que vocês podem ir lá e ler, estudar, né, essas práticas e trazer para a cultura do taro. Algumas coisas nós conversamos aqui e outras que são mais detalhadas. Então, assim, material vocês têm. Quem tiver disposto, né, tem onde procurar, tem onde fazer. Então, pessoal, o que eu queria trazer para vocês hoje é isso. Eu agradeço pela atenção, espero ter contribuído um pouquinho mais para vocês com essa questão da agroecologia e do cultivo do taro. Quem tiver mais curiosidade, quiser saber um pouco mais, se quiser entrar em contato comigo, pode mandar mensagem pelo e-mail, ou vocês também podem mandar lá no Instagram, que vocês me marcaram a divulgação lá, né? Então, fiquem à vontade. E, mais uma vez, obrigada. Muito Obrigado obrigada aí, Ariane. Ariane. Por nada. Obrigado por disponibilizar o seu tempo. Caso ninguém tenha perguntas, vamos encerrar essa reunião. A próxima começará às 17h45. Enviaremos o link lá no grupo. Muito obrigada pela presença de todos. Obrigada, pessoal. Até mais.